As ações de muitos bancos regionais de menor porte se tornaram opções bem mais interessantes nos últimos 12 meses. Você já parou para pensar se essas instituições podem ser um bom investimento? E se decidisse comprar papéis de alguma delas, em quais aspectos prestaria mais atenção? Não dá para generalizar. Não adianta rotular um banco como pequeno, médio ou regional e achar que isso define sua qualidade. O que realmente importa é o caráter da instituição, e isso quase sempre reflete a personalidade de quem está no comando. Um banco pode ser qualquer coisa, desde uma casa que assume riscos absurdos até uma fortaleza de solidez. Lembra do Bank of the Commonwealth? Por um tempo Wall Street o idolatrava, até que seus excessos o derrubaram. Em contrapartida tivemos o caso de um banco em Rockford, Illinois, dirigido por um homem chamado Gene Abeg. Não importava se era regional, médio ou grande, ele simplesmente não sabia operar de outra forma senão com extrema prudência. Para tomar uma decisão segura, você precisa entender a cultura da gestão e da própria instituição. O problema é que isso é difícil de avaliar em 99% dos casos. Nós, por exemplo, temos ações de bancos como Wells Fargo, US Bank e M&T de Buffalo. Em todos eles acredito conhecer bem o DNA da empresa, como pensam, como agem. Isso não significa que estejam livres de problemas, todo banco enfrenta desafios. Mas, na minha visão, estão imunes àquela estupidez institucional que derruba tantas outras instituições. Nem todos têm essa sorte. Como dizia um sábio, talvez Maurice Cohen, existem mais bancos do que verdadeiros banqueiros. E essa frase resume bem o cenário. Muitos dos grandes bancos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mancham a reputação de todo o setor. Isso acabou pressionando as ações de bancos menores que, na verdade, não têm nada de errado. Então, sim, você está explorando um terreno promissor, mas não descarte os grandes bancos de cara. Se comparássemos os 20 menores bancos da Flórida com os 20 maiores do mesmo estado, qual grupo estaria em melhor situação diante do cenário imobiliário local? É uma pergunta interessante. Charlie até brincou que essa observação era quase um sinal de otimismo exagerado da parte dele. A verdade é que, desta vez, a crise não teve os bancos como protagonistas. Em 2008, eles foram parte central do problema, com práticas arriscadas e balanços frágeis. Agora, a situação é diferente. Quando o governo decidiu paralisar parte da economia, não foi culpa dos bancos. Foi como um terremoto ou um furacão, eventos imprevisíveis. E os bancos, em geral, se comportaram bem. Estão capitalizados com reservas robustas, e não são o foco das preocupações do Federal Reserve, como eram na época de Bernanke. Claro, sempre há riscos. Como identificar quem está tomando decisões ruins? Às vezes é fácil, mas nem sempre. Os bancos operam com muito dinheiro alheio, e em momentos de crise econômica severa, até os mais sólidos podem sofrer pressão. Por isso, é bom ter o Fed como rede de segurança. Não vejo problemas graves no setor bancário hoje, mas também não posso garantir 100% de tranquilidade. Sempre há cenários extremos, empréstimos para o setor de energia, inadimplência no crédito ao consumidor, que podem trazer desafios. Mas os bancos estão preparados. Reservas foram reforçadas no primeiro trimestre, e talvez precisem reforçá-las ainda mais. Mesmo assim, não são minha principal preocupação. Nós temos ações de vários bancos, incluindo Wells Fargo e US Bank, que estão entre os melhores do país. São instituições sólidas, diferentes dos grandes bancos de investimento. Mas é preciso ter em mente que a rentabilidade do setor bancário como um todo deve ser menor nos próximos anos do que foi no início deste século. Um dos motivos é a redução da alavancagem, o que é positivo para a sociedade, mas pode limitar os ganhos de alguns bancos. Afinal, quando um ou dois players usam a alavancagem de forma irresponsável, todos pagam o preço. Como mostrou aquele documentário da HBO sobre a crise de 2008. Mesmo que o retorno sobre ativos se mantenha no mesmo patamar de antes, a menor alavancagem significa que o retorno sobre o patrimônio líquido será menor. Ainda assim, consideramos Wells Fargo e US Bank excelentes negócios. Não são tão atraentes quanto poderiam ser se as regras de alavancagem fossem mais flexíveis, mas continuam sendo ótimas opções. E os problemas do setor bancário já deram o pior de si. As perdas com empréstimos vêm caindo há vários trimestres, e tudo indica que essa tendência vai continuar. O negócio dos bancos é, no fundo, algo essencial: captar dinheiro barato e emprestá-lo com inteligência. Mas, como disse John Stumpf há alguns anos, é impressionante como insistimos em inventar novas formas de perder dinheiro quando as antigas já funcionavam tão bem.
Os bancos, de tempos em tempos, enlouquecem e sempre pelo lado dos ativos. Com dinheiro fácil e a garantia implícita do governo. Mesmo que o FDIC nunca tenha precisado de recursos dos contribuintes, afinal, desde 1934 já lidou com mais de 3.800 instituições quebradas, e tudo foi pago pelas próprias taxas cobradas dos bancos. A tentação de alavancar demais é grande. Mas quando se mantém a disciplina, o modelo é sólido. Você pega dinheiro a custo baixo, empresta com margem razoável e ainda conta com a alavancagem permitida. E sejamos francos, os Estados Unidos continuam sendo um ótimo lugar para emprestar. Por isso mantemos nossas posições. Se analisarem nossos movimentos recentes, verão que reforçamos a aposta no Wells Fargo. Ambas as instituições são extremamente bem geridas, mas não espere ver os mesmos retornos de 25% ou 30% sobre o patrimônio tangível que já entregaram no passado. Isso não se repetirá, e nem deveria. Charlie. Bem, há também o M&T Bank, um nome que quase nunca mencionamos, mas que é comandado por um gestor excepcional. Tem sido um investimento fantástico para nós. Aliás, se pegarem o relatório anual do M&T, verão que a carta de Bob Wilmers é uma aula. A primeira parte fala do banco em si, mas a segunda mergulha na economia financeira americana, e vale muito a pena ler. Bob é um sujeito perspicaz com observações que poucos fazem. Outra leitura obrigatória é a carta de Jamie Dimon, do JP Morgan. É um tour de force sobre o cenário bancário e econômico, repleta de insights valiosos. Não temos